Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais uma Palavra Encarnada, onde nós meditamos o Evangelho do dia em comunidade, em família. E nessa sexta-feira nós queremos meditar o Evangelho que está em São Mateus, no capítulo 13, do versículo 18 ao 23. Então peçamos ao Espírito Santo que venha sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, para que Ele venha conduzir-nos nessa meditação do início ao fim e também venha gerar frutos nessa palavra encarnada em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste Evangelho, Jesus está falando em parábolas de uma forma muito clara a uma multidão que estava ali para escutá-lo, com sede de escutá-lo. E Jesus fala de uma forma muito clara, muito simples e muito mastigada para que nós entendamos como a palavra de Deus deve chegar, mas não só chegar, mas como ela deve entrar em nosso coração e a partir disso produzir frutos. Que a palavra chega ao nosso coração, nós sabemos, e disso o Senhor fala e faz todo o esforço para que isso aconteça. Inclusive nessa parábola ele fala, com muita força, muita vontade, para que nós tenhamos vigilância para que essa palavra, ao chegar, ela seja cultivada, ela seja semeada, ela crie frutos. Mas que a palavra chegue é certo. O Senhor, a sua parte, Ele faz, a palavra chega. A palavra, ela entra em nós, a semente está ali, à nossa disposição. Agora, quando ela chega, e aí é que nós precisamos ter, e nós conhecemos tanto esse Evangelho, mas você tem que concordar que toda vez que a gente lê, nós ficamos impressionados como o Senhor é didático, como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é carinhoso nessas palavras. Em nos falar, em nos ensinar, em nos pegar pela mão e nos conduzir a como encontrar na palavra de Deus um lugar onde eu crie frutos e entenda como cuidar do meu coração para receber essa semente da palavra de Deus. Nessa explicação, porque nós estamos no Evangelho de São Mateus, na explicação da parábola que já foi dita por Jesus. E nós entendemos 3 níveis nessa parábola que o Senhor nos coloca, que é o ouvir, o entender e o frutificar. Primeiro, o escutar. É o primeiro nível ali que, quando a gente recebe a palavra de Deus através do seu Evangelho, ou mesmo através de um direcionamento da comunidade, através de algo que eu entendo de Jesus em outras ocasiões, seja numa Santa Missa, seja na palavra de um irmão que tem ali uma força na fraternidade,
ou seja, na palavra da boca de Jesus abandonado, uma palavra que me chamou a atenção. Quando a palavra de Deus chega até mim, o primeiro nível que o Senhor coloca para nós é o escutar. A partir do escutar, meus irmãos, nós podemos já perder ali essa palavra. A palavra não pode nem chegar no nosso coração, pode ser que daqui para cá ela já se perca, pela nossa dispersão, pela nossa ali, desorganização, talvez até a nossa vida espiritual, porque nós perdemos ali talvez a sensibilidade da oração pessoal, das fontes de espiritualidade dentro do nosso carisma que nós possuímos com tanta riqueza. E aí a gente às vezes perde ali um pouco do mergulho, e a partir do ouvir até o entender eu já perco essa palavra que é ali do nível, na beira do caminho, morre. E aquela palavra que o Senhor falou com tanto carinho e que poderia frutificar tanto na minha vida, em conversão, não só para mim, mas para a humanidade, porque não só frutifica para mim, mas ela jorra, ela se perde pela minha dispersão, pelo meu olhar para muitas coisas, pelo meu não focar apenas ali na palavra, não focar apenas ali no que é essencial. Eu olho para muitas coisas e vou me perdendo, e aí os pássaros roubam. O inimigo é muito sagaz, é muito rápido. E quando nós não colocamos um foco muito grande e uma vigilância, o inimigo ele entra em brechas, meus irmãos, que nós não temos noção. Que nós às vezes não temos nem compreensão das brechas que nós damos e da rapidez com que o inimigo entra nessa brecha, roubando ali a palavra de Deus antes mesmo que ela entre no coração, para chegar no entendimento. Mas ainda assim, quando nós conseguimos chegar no nível ali, podemos dizer assim, do entendimento, a palavra pode morrer também se eu não aprofundo, se eu não deixo ela criar raízes, se eu não deixo com que essa palavra vá ruminando dentro de mim. Se essa palavra gera uma grande alegria, mas essas preocupações, uma ilusão com a riqueza, como o próprio Senhor diz, ela vai morrendo dentro de mim. Seja uma ilusão com alguma riqueza do ter, do poder, do prazer. Seja com alguma alegria que vem da palavra, mas aquilo passa. Ou seja mesmo ou seja mesmo a fuga do sofrimento, né? Ou seja mesmo a fuga de querer fugir da cruz. Eu deixo com que aquela palavra que eu cheguei a entender, eu cheguei a realmente saber que era para mim, eu cheguei a entender o seu sentido, mas eu escolho deixá-la morrer. Por alguma ilusão, por alguma dispersão, por alguma fuga, e deixo ali ela morrer. Ao tempo de que, quando eu escuto, entendo e faço ela criar raízes em mim, não tem outra consequência a não ser os frutos, que é o maior indicativo de que de fato a palavra de Deus cria em mim raízes profundas. E o Senhor suplica para nós no dia de hoje, para que possamos fazer com que a terra do nosso coração possa ser aguada, possa cair, deixar cair a chuva da fonte de água viva, que no nosso caso é Jesus abandonado nos mais pobres, meus irmãos. Deixemos que o nosso coração seja aguado pela fonte de água viva que jorra no coração transpassado de Jesus abandonado nos mais pobres. Não deixemos que a terra do nosso coração esteja ressequida, que não caiba mais espaço para a semente criar raízes em nosso coração. Deixemos que essa terra seja fofa, né, de tanta água que cai nas nossas espiritualidades, das nossas fontes, de Jesus abandonado nos mais pobres, Nossa Senhora Pietá, da fraternidade.
Enfim, deixemos com que isso enxerte em nós e que, de fato, o esposo de nossas almas cele o nosso coração para que o inimigo não encontre nenhuma brecha. O mais rápido que ele seja, se estiver selado o nosso coração, ele não encontrará brecha nenhuma em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.